Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na de Brás, Osasco, Jardim Jussara, o presidente pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação, pastor Dirceu Mendes. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, toque o sininho e não esqueça de deixar o seu comentário. E vamos para a mensagem. O tema da mensagem é a cura de Naamã. Louvado seja Deus. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Nós vamos meditar nessa palavra de hoje sobre a cura de Naamã. Diz assim: E Naamã, chefe do exército da Síria, do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor Deus dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém ele era leproso. Nós vemos que a lepra naqueles dias é como se fosse a AIDS nos dias de hoje. Uma doença que leva à morte. E Naamã, ele era um general do exército. Ele era a segunda pessoa abaixo do rei. Ou seja, a primeira pessoa depois do rei. E ele era poderoso naquilo que fazia. Ele era conhecidíssimo, ele era valoroso. O rei naquela época era Ben-Hadad, ou Ben-Hadad, né? Haddad. E nós vemos que cada vez que esse rapaz chegava da guerra, de uma batalha, dos seus fazeres, a tristeza que ele se encontrava ao tirar o seu uniforme, a sua farda, ele ia ali tomar um banho daquele corpo podre, aquele corpo completamente cheio de tumores, não poderia ser abraçado pela sua esposa. Olha a tristeza desse lar. Olha a tristeza, a angústia desse rapaz, tão valoroso, riquíssimo, e também tinha esse problema que carregava consigo, essa dor. E no versículo a seguir diz, olha, e saíram tropas da Síria, não é? E da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Então, quando o Sírio estava ali em guerra com Israel, a tropa raptaram uma menina, uma adolescente, para servir na casa do general Naamã, para ajudar assim a sua esposa. E vemos que essa menina, sendo raptada, ajudava ali na casa e ela via todinha a tristeza, a dor daquele lar. Não é? E essa menina, ela disse à sua senhora, né, Oxalá, que me dera, não é? Como eu gostaria que o meu senhor Amã
estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria desta lepra. Ele resolveria este problema. Agora, nós vamos meditar no fato. Que profeta que ela está falando? Se estão lembrados do profeta Zedequias, que profetizou para que Acabe fosse tomar a Ramote de Gileade, a qual os sírios tinham tomado de Israel. Acabe queria restaurar esta cidade. E ele consultou o profeta, mas profeta de Baal, para que se poderia ir pelejar contra o sírio ou não. E os profetas incentivaram Acabe para que fosse ao encontro de sua morte, que já estava profetizado pelo profeta Elias. No mesmo lugar que caiu o sangue de Nabote, no mesmo lugar, Acabe, os cachorros vão lamber o seu sangue. E foi nessa guerra que Acabe subiu para pelejar contra o sírio. Foi que um dos soldados de Naamã, um dos soldados que atirou uma flecha por um descuido, somente uma flecha foi lançada nessa batalha e acertou bem no centro de Acabe. E Acabe foi morto por esta flecha, por um dos soldados da tropa de Naamã. E agora Naamã tinha já raptado uma menina, que agora estava em sua casa. E quando ele foi atacado pela lepra, nós vemos que a menina chegou e disse uma profecia. Ela falou uma profecia. Ah, se esse meu Senhor estivesse em Samaria diante do profeta, naturalmente ele seria restaurado dessa lepra, dessa enfermidade. Ele seria curado. Mas vejam que ela não está falando do profeta de Acabe. Ela não está falando de Zedequias. Ela não está falando de 400 falsos profetas. Ela está falando de um homem de Deus. Se ela estivesse diante de Eliseu, Eliseu salvaria dessa enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. E como assim que ela acabou de dizer, Naamã nem consultou a ela, nem entrevistou, nem perguntou. Ele se interessou tanto, ele creu na palavra da menina, que Deus colocou a palavra na boca dela. Ele creu em Deus de Israel. Ele creu na profecia que a menina dissera. Oh, que profecia essa menina falou. Veja o que Jesus disse em Lucas 47, Lucas versículo 4, capítulo 4, versículo 27, quando Jesus, olha o que Jesus falou sobre Naamã. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi curado, a não ser Naamã, o sírio.
em todo Israel, única pessoa curada da lepra. Palavras de Jesus, foi Naamã. Por que Jesus? Por que Naamã? Naamã é pagão. Israel tinha muitos leprosos. Nós vemos no capítulo 7, versículo 3, tinha quatro leprosos do outro lado da muralha, porque eles não poderiam estar dentro de Samaria. E Zaqueu, Eliseu estava dentro da muralha. Os leprosos estavam fora da muralha, porque os sírios tinham acercado ali a Samaria. Somente Naamã foi curado. Somente Naamã foi curado. O que nós vamos aprender com isso? Veja na sua Bíblia, Marcos capítulo 16, versículo 20, que diz assim, olha bem, depois que Jesus foi levado aos céus, né, que chegou na sua morada eterna, os discípulos saíram e, tendo eles partido, pregaram por todas as partes aquilo que Jesus tinha mandado. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Não é? E diz aqui, estes sinais, versículo 17, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão uma serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. E porão a mão sobre os enfermos, o curarão, e porão a mão na enfermidade como de Naamã, o curarão, e profetizarão na enfermidade como de Naamã, eles vão ser purificados. E no versículo 20 diz assim, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor, e confirmando a palavra com sinais. Tudo que os apóstolos falavam, Deus o confirmava. Tudo que os apóstolos faziam, Deus o confirmava. Vejam agora no versículo 3 aqui, a menina falando, oxalá o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Deus não deixou a menina passar vergonha. Naamã imediatamente creu nessa palavra. Naamã saiu com uma carruagem com mais de 300 quilos de prata, 70 quilos de ouro, 10 mudas de roupas granfinas. Veja o carro forte que foi para pagar a sua cura, para pagar a sua cura. Mas o profeta Eliseu não o quis receber, não o recebeu. A palavra Deus nos dá de graça, a cura Deus nos dá de graça. Não precisamos pagar cura para ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, igreja, que Naamã saiu, ele notificou o seu rei, dizendo, olha, assim falou a minha empregada, que era uma israelita, né? Que na terra de Israel, né?
se eu chegar até Israel, até Samaria, lá naquele lugar onde nós matamos Acabe, no mesmo lugar que nós matamos Acabe, eu preciso de uma carta agora para levar para o filho do rei que nós matamos, que chama Jorão. O rei de Israel era Jorão. Me dá uma carta, que nós vamos lá não com motivo de guerra, mas o motivo que eu preciso do profeta israelita para que ele possa curar a minha enfermidade. E o rei deu a carta para ele e disse: vai, anda, eu enviarei a carta ao rei Jorão, ao rei de Israel, ao rei filho de Acabe. Acabe é quem nós matamos, louvado seja Deus. Acabe tinha acabado de ser morto pelo exército do rei da Síria, pelo pelotão ali de Naamã. É Naamã que gerava, que organizava todos os ataques, louvado seja o nome do Senhor. E vejam que ele pegou aquele carro forte, com 300 quilos de prata, 70 quilos de ouro, mudas de peças finíssimas, de madame, e levou para Israel. E levou ali para Israel, e levando a carta do rei, dizendo: logo chegando a ti esta carta, isso que estava escrito na carta, do rei Ben-Hadad para o rei Jorão, que era o rei de Israel. Olha, chegando essa carta para ti, saiba que eu te envio Naamã, o meu general. Eu estou enviando o homem que mandou matar o seu pai, o homem que matou o seu pai Acabe. Eu estou mandando ele aí para vocês. Louvado seja o nome do Senhor, o meu servo, para que cure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, ele rasgou o seu vestido, dizendo: sou eu Deus para matar ou para vivificar alguém? Sou eu Deus por um acaso? Olha a contradição. Vamos prestar bem atenção. Acabe, no capítulo 16 de 1 Reis, Acabe era o rei de Israel, casou com Jezabel e começou a adorar a Baal. Fez um altar para Baal em sua casa, em sua cidade. Fez ali um templo para Baal. Os filhos dele, naturalmente, os filhos dele, filho de Jezabel, que é Jorão, que era o outro também que morreu, Casias, eles foram criados dentro de Israel. Foram criados dentro daquela idolatria. Agora, veja que engraçado. Eles viviam dizendo que Baal era Deus, que o Deus dele era Baal. Baal que era o que governava, que mandava chuva, que mandava frutificar, que mandava abençoar toda a sua terra. E agora aqui, olha o deslize que esse rapaz dá. Olha o deslize que dá esse rapaz ao ler a carta do rei. Porventura sou eu, Deus. Ele deveria dizer: porventura sou eu, Baal,
Deus dele. Agora seria o Deus de Israel. E vejam que ele chegou recebendo-lhe a carta. Recebendo a carta, quando Eliseu soube disso, falou: não se preocupe, Jorão, rei de Israel, manda que ele venha aqui, deixa que venha. E de versículo 8, ele sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara seu vestido, mandou dizer ao rei: por que rasgaste o teu vestido? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel, que Deus fala através dos seus profetas. E vejam que Naamã veio, pois, e veio juntamente com toda a sua riqueza, com toda a sua tropa, com as suas tropas, os seus guardas-costas, 10, 12 pessoas, não mais do que isso, porque não era motivo de guerra. E vejam que chegando ali, Eliseu simplesmente o recebeu e orientou como que ele receberia a bênção. Mas o foco da mensagem está na boca daquela menina. Vejam que nunca ninguém foi curado da lepra. Ninguém foi curado da lepra no Velho Testamento, a não ser aqueles 10 leprosos que Jesus o curou. Isso estou falando de Jesus. Mas no tempo de Eliseu, no tempo do Velho Testamento, nenhum profeta curou ninguém. E nós vemos aqui, louvado seja o nome do Senhor, a menina: oxalá o meu Senhor estivesse ali em Samaria, diante do profeta Eliseu, ele o curaria da lepra. E ele creu nessa palavra, ele creu porque foi usado o nome do profeta, o servo do Senhor. Ele creu no Deus de Israel. Ele foi para lá com a sua caravana. Ele não consultou ninguém. Ele só pediu autorização ao rei para que pudesse entrar no território do inimigo. E louvado seja o nome do Senhor. Vejam que Eliseu o aguardava. Mas o importante nessa mensagem é a profecia da menina. A profecia que se cumpriu imediatamente. Louvado seja o nome do Senhor. Nem tudo que uma pessoa fala também é profecia, viu? Nem tudo que uma pessoa fala é profecia. Não é? Eu queria contar um acontecimento, comparando essa menina aqui, a profecia dessa menina, que disse: oxalá o meu Senhor estivesse diante do profeta em Samaria, ele o curaria. Era o desejo que ela queria. Ela anunciou para ele o que ele deveria de fazer. A profecia está aí, olha, se você estiver lá, eu tenho certeza que você vai curar da sua enfermidade. Coube a ele crer ou não. Coube a ele crer ou não, e ele creu. Uma mensagem rápida. E havia, irmãos, uma vizinhança, um certo homem subiu em uma árvore ali na sua área, no seu quintal, no seu jardim, que essa árvore ela cresceu muito, então os galhos estavam na rua e estavam incomodando ali
há muitas fios, estava incomodando. Então foi notificado para ele cortar aquele galho ali, né, e deixar a árvore só para dentro do terreno dele. Esse homem subiu. Eu quero dizer isso para vocês vão ver o que é crer numa profecia, né? Mas nem tudo é profecia, tá? Nem tudo é profecia. Isso que eu estou contando agora aqui não é profecia. E esse homem subiu na árvore e começou a serrar. O galho era muito grande, então ele sentou no galho e começou a serrar o galho. E começou a serrar o galho e ia passando ali um indivíduo que viu o perigo que ele estava correndo. E ele falou: meu senhor, olha, se você, quando você acabar de cortar esse galho, né, você vai cair. Você vai cair juntamente com o galho. Ele nem deu ouvido, ao contrário de Naamã, né? Naamã, assim que ouviu, ele deu ouvido. Ele nem deu ouvido para aquele aviso que ele estava dando, mas não é um aviso de profecia, irmãos. É uma coisa que dá para se ver, né? É uma coisa que dá para se ver. E o rapaz, ele estava sentado no galho, serrando, e continuou a trabalhar, a serrar o galho. E o rapaz viu que ele não deu atenção, ele foi embora. O que avisou ele? Foi embora. Mas quando ele acabou de cortar o galho, ele caiu junto com o galho, porque ele estava sentado no galho que ele estava cortando. Ele caiu juntamente com o galho, bateu a cabeça, ficou tordoado, todo mundo juntou ali para ele, tudo. Quando ele voltou a si, ele disse: cadê o rapaz? Cadê o rapaz? Que rapaz? É um profeta que estava aqui, é um profeta que profetizou isso que aconteceu. Ele acabou de profetizar e acabou de acontecer. Ele profetizou que assim que eu acabasse de serrar esse galho, não é? Eu iria cair, né, juntamente com o galho, e aconteceu a profecia igualzinhamente ele falou, igualzinho ele disse. Mas veja que estupidez, né? Ele estava sentado no galho, isso é óbvio que ele ia cair, né? Quando ele cortasse o galho ia cair, ia desligar da árvore, e ele estava sentado no galho que ele estava serrando. Então, naturalmente, isso aí não é profecia. Isso aí é um alerta de um perigo que ele está prevendo. É que nem ver uma criança atravessando a rua, sozinha, de 2 anos, aquela coisa toda, ele está prevendo o perigo. Qualquer bicicleta que passe ali, carro, qualquer coisa que passe ali, pode machucar aquela criança. Então ele prevê uma situação de perigo. É o que aquele rapaz previu. O caso desse rapaz não é profecia. Ele deveria ter ouvido, né, um conselho, mas não uma profecia. O caso da menina, a menina sabia que Acabe, o pai do rei, tinha sido morto pela tropa da Síria. Porque Acabe era rei dela também, dos pais dela. Nós vemos que Acabe, não é? Ele foi morto pelo exército da Síria, e a menina sabia disso. A menina sabia que nunca foi ninguém curado da lepra ali em Samaria, ali em Israel. Olha a audácia, olha a fé dessa menina. Se ele tivesse lá com essa lepra em Samaria, diante do profeta, o profeta restauraria essa doença dele. Olha a fé da menina. Concordou com a crença de Naamã. Ele creu na palavra, era Deus falando na boca da menina, e assim que ele foi lá, Deus confirmou a palavra da menina. Louvado seja Deus, que nem fez dos apóstolos, que nem faz dos irmãos, que ora por todos os enfermos, que ora por todas as pessoas com problema, e Deus tem assim assinado embaixo, resolvido os problemas, confirmado a oração
dos seus profetas, dos seus ministros, dos seus obreiros, dos seus pastores. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. Jesus falou nos dias de Naamã. Jesus falou nos dias de Naamã. Não foi isso que ele disse? Deixa eu confirmar aqui. Não é? E Jesus falou em Lucas, capítulo 4, no versículo 27. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado. Nenhum deles foi curado. Foi curado através de um milagre, de uma oração, não é? Nenhum deles foi, a não ser Naamã, o sírio, não é? O sírio, que matou o pai de Jorão, que matou Acabe, não é? Que matou Acabe, que é o pai do Jorão. Jorão era o rei que estava no lugar de Acabe. E vejam que Naamã estava enfermo e teve que chegar até o filho de Acabe. A quem ele matou, né? Mas vejam bem, ele matou, sim, mas foi determinação de Deus, viu? Já estava prevista também, já estava profetizada a morte de Acabe, viu? Então vamos pensar, olha, tudo, né? Não, é Deus que ordenou que matasse, né? Tanto é que teve até ali as profecias ali, né? Que todo dia Deus explicou para Elias. Então, é muito bem. É isso daí, a mensagem de hoje, a palavra de Deus, não é? Está baseada em Naamã, não é? E todos esses detalhes apresentados. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.